Salve família Alviverde, chegamos com mais um react quente no canal, daqueles que fazem a torcida do Palmeiras para tudo para acompanhar. Desta vez vamos analisar um recorte direto do programa G4 Esportes, exibido no Band Esportes, onde Massini soltou o verbo sem medo e fez críticas fortes ao trabalho de Abel Ferreira, mesmo após vitória do Verdão. Sim, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 1-0, mas a discussão está longe de terminar. Para Massini, é inadmissível um elenco tão forte quanto o Palmeiras apresentar quedas tão bruscas de desempenho de um tempo para o outro. Segundo ele, um time do tamanho do Verdão precisa manter intensidade, controle e domínio durante toda a partida, algo que na visão dele ainda está faltando. E tem mais polêmica. O comentarista também cobrou diretamente a situação de Arias, que mais uma vez começou no banco de reservas. Quando finalmente entrou em campo, a decisão chamou ainda mais atenção. Foi colocado fora de sua posição de origem, algo que gerou muitas críticas e levantou questionamentos sobre as escolhas da comissão técnica. Será que a vitória mascara problemas? Abel Ferreira está acertando ou errando nas decisões? E afinal, Arias merece mais espaço no time titular? No vídeo de hoje vamos reagir a cada comentário, cada crítica e cada análise feita por Massini, debatendo ponto por ponto tudo o que rolou após Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Agora já prepara o like, se inscreva no canal e vem com a gente, porque o debate promete pegar fogo. Bom, massa, vamos lá, vamos por partes. A gente vai falar, claro, do Arias, que virou um assunto importante, você estava aí claramente socando a mesa enquanto o Abel falava. Mas o jogo, 1-0, podia ter sido uns 3, vamos combinar, vai. Teve bola na trave, teve esse impedimento aí daqueles... 3 não digo, mas pelo volume poderia ter sido 2, mas poderia ter sido 2-1. Então, assim, o Palmeiras poderia ter feito mais um gol, mas o Novo Horizontino teve a maior chance. Teve um pênalti, verdade. A maior chance do jogo não foi do Gustavo Gomes, não foi do Alan, foi do Novo Horizontino. Agora, entender por que o Novo Horizontino teve 2 chances de gol para fazer no primeiro tempo e quase nada no segundo. A bola ficou muito ali, vai para lá, para cá, aquele jeito que vocês conhecem no Palmeiras. Mas vamos lá. O Novo Horizontino coloca 4 jogadores de um lado e 4 do outro. É um 4-4-2 clássico, linha de 4. Imagina a linha de 4. Nesta linha de 4, um dos atacantes recompõe para fechar o lado do campo. Então você fica com 1, 2, 3 e mais o zagueiro. 4. Ponto. Impediu o Palmeiras de jogar muitas vezes. Então o que o Palmeiras fez inteligentemente? Ao contrário do que fez contra o São Paulo, quando o Abel disse, inclusive na coletiva, que colocou um jogador a mais no meio, foi o Maurício, o Palmeiras ficou um pouco travado e teve alguma dificuldade para poder fazer a bola chegar lá na frente. E o Palmeiras trabalhou com paciência. Não vi um time afoito, com pressa, trabalhou a bola de um lado para o outro, com paciência. O gol sai numa jogada, é um lançamento, não é um chutão, do Marlon Freitas. Tivemos muitos chutões também, mas no gol, entra o Sousa no lugar do Vitor Roque, que o Vitor Roque sentiu. Se fosse outro jogo, um jogo qualquer, o Vitor Roque não teria sido relacionado. Foi relacionado porque é uma final de campeonato, tá bom? Eu já nem teria colocado o cara, tá sentindo, fica em casa, né? Tanto que ele entrou mal. Mas enfim, isso é outra discussão. Não sei se foi por causa de contusão, sei que ele entrou e não entrou bem no jogo. Vamos lá. Aí quando você faz 1-0, foi o melhor momento do Palmeiras. Teve a jogada do Flaco, que fez um grande jogo pro Alan, ele chutou na trave. E depois teve o cabeceio do Murilo, já num lance em que o Palmeiras tinha volume. O que é ter volume? Ter escanteio, ter a bola no campo de ataque, fazer cruzamentos. Então, a primeira chance do Novo Horizontino foi essa. Um erro do Andrés. Outra partida bem abaixo do Andrés. Foi mal contra o São Paulo e foi mal ontem. Tanto que foi substituído. E o pênalti sai numa jogada bizarra, né? Um passe mais longo do Murilo para ele. Ele adianta a bola porque o Andrés não tem na cabeça dele a percepção de que, não dá para mim, manda a bola para fora, para frente. Não, ele quer dominar todas. Ele domina, adianta a bola e sai o pênalti, né? O Carlos Miguel defende e termina assim o primeiro tempo. Bom, o que se esperava do segundo tempo, Palmeiras com 1 a mais? Palmeiras teve 15 minutos de gás. A sensação nítida, o time sem nenhuma intensidade no segundo tempo, depois do cruzamento que o VAR anulou.
Eu, sinceramente, cara, deixo pra vocês falarem, porque eu não sei se tava ou se não tava, mas não importa. Quem sabe? Tá? Tem um Não cara que importa porque traçou a linha, o sabe? Palmeiras ganhou o jogo, então isso ameniza um pouco. Mas semiautomático precisa entrar rápido também nas jabuticabas, né? Depois desse lance, o Palmeiras errou praticamente todos os passes no último terço. O que é último terço? Imagina, faz uma linha imaginária entre a meia-lua e o grande círculo. Dali pra frente, o Palmeiras errou tudo. Só acertou uma jogada pela direita que o Kelvin chutou e o goleiro pegou. Galera, e Mancini não poupou as palavras, soltou o verbo com relação à atuação do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, né? O time que é considerado um dos melhores do futebol brasileiro, tem jogado o melhor futebol aí nesse início de temporada, mas nessa final deixou a desejar. É claro que o objetivo principal era a vitória, conseguiu mais 1-0. Sabemos que jogar na casa do Novo Horizontino, tanto é que o próprio Palmeiras, por mais que não tenha sido essa equipe, perdeu para o Novo Horizontino por 4-0 na fase de grupos, então não pode bobear. Então, essa atuação no segundo tempo, principalmente, é de chamar a atenção e Abel Ferreira precisa resolver esses problemas para que não aconteça na partida de volta. Se o Palmeiras repetir essa atuação, tem grandes chances aí de perder o título. Vocês concordam? Vamos acompanhar mais ainda comentários aí do programa G4 Esportes. Foi a única boa jogada do Palmeiras, tirando a bola parada. Então, a gente chega a qual conclusão? O Arias entrou com 13 minutos do segundo tempo. A conclusão é que o time pode ter sentido o desgaste, é o 5º jogo seguido desses caras. Tá? 5º. Só não tava o Vitor Roque na repetição. Mesmo assim, ele entrou. Então, eu pergunto para vocês, para quê? A justificativa para não colocar o Arias o time está bem e ele é um de nós como qualquer outro. Ele não é. Ele não é o Riquelme Felipe, ele não é o Luigi, ele não é o Sousa, tá? Ele não é o Flaco Lopes, ele não é o Maurício, ele não é o Alan. Ele é um jogador precioso. Se começa a pôr o cara só pouquinho, o risco desse cara perder a confiança e virar um Felipe Anderson é enorme. O campeonato, a jabuticaba serve pra isso, cara. É pra pôr o cara pra jogar. Então, eu não entendo. E assim, você pergunta, mas quem sai? O Maurício jogou bem contra o São Paulo. Cara, essa é uma questão de fazer o que é melhor pro time. O Maurício, 100% é pior que o Arias. O Alan, que é um garoto muito bom, ele, 100%, ele não vai render o que o Arias joga 100%. Para o Palmeiras, o John Arias é necessário. É necessário. Aí, a gente, como não tem transparência zero no clube, vem a questão de que a gente começa... Ou ele é teimoso. Eu já fiz essa pergunta para ele. Lá, Palmeiras e Boca, ele respondeu, quem treina o Palmeiras? Eu respondi, você. Quem sabe é melhor que o Palmeiras? Eu acho que é você. Eu falei, então, é ele que sabe. É ele, a responsabilidade é dele. Tá? Ele é um reforço da presidente, assim como é com o Vitor Roque, assim como é o Andreas, assim como é o Marlon. Esses três pegaram e jogaram, né? Então, um jogo, 2,5 pontos, estão jogando. A preocupação com o Marlon foi a questão física, como foi a pré-temporada dele, o Andreas também, a mesma coisa. Agora, a gente fica imaginando, não sendo uma teimosia brutal do treinador, é a questão do cara não ter tido férias e que ele está segurando o John Arias para que ele tenha menos minutagem agora, certo? Mas, gente, a hora de entrosar e fazer o Palmeiras crescer é agora, entendeu? É no campeonato menos importante do ano, certo? Então, eu, de fato, não compreendo. O que vai acabar acontecendo é que o John Arias vai virar bagre. Que ele entrou bem no jogo? Não muito. Fez uma ou outra jogada e tal, e vai virar bagre. Já a internet, burra, vai dizer vai dizer que é bagre, entendeu? Vai virar um Felipe Anderson, que é um outro jogador super subaproveitado no clube, também porque se machuca muito. Ok, dá pra entender, mas ele tem qualidade técnica.
Então, cara, é uma coisa que, independentemente do resultado, de ganhar ou perder do Novo Horizontino, de ganhar ou perder do São Paulo, de ganhar ou perder do Guarani, do Botafogo, é o campeonato pra isso. O cara chegou a tempo, o Palmeiras foi lá, fez um baita esforço, trouxe o cara agora. Porque a tendência é que ele chegasse no meio do ano. E beleza, tá tudo bem. Depois da Copa, o cara vem escangalhado, jogou a Premier, entendeu? E o Palmeiras pagou mais caro pra ter ele agora. Sim. Pra mim, tem então, só pra concluir, eu não entendo. Vocês, por favor, um olhar de fora, talvez consigam me explicar. Porque dizer que o Maurício está bem e está, dizer que o Alan joga bem, dizer que não pode mexer na dupla, tudo isso pra mim não serve como argumento. Você não pode se dar ao luxo de deixar John Arias fora dos 11 titulares. Então o time é Gustavo Gomes e John Arias, e Marlon e Andrés. A partir daí você constrói o time. E o Carlos Miguel, porque não tem goleiro. Tem um goleiro bem pior que o Carlos Miguel. Então a espinha dorsal é Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Andrés, Marlon Freitas, Vitor Roque, John Arias e Flaco Lopes. A partir daí você põe Jeff Té, Gessé, Roberto Carlos, o Tremendão, põe quem você quiser, mas são jogadores indispensáveis. Exatamente. John Arias foi contratado por 155 milhões de reais e não é possível que essa contratação não tenha condições de ser titular nesse momento. Sabemos que Abel Ferreira tem dado continuidade tanto a Maurício como a Alan, mas um jogador do calibre, do nível de John Arias, que fez história no Fluminense e que vinha se destacando no seu antigo clube, tem que chegar para ser titular. Não é admissível essa situação e que Abel Ferreira vai ter que colocar ele no time. Já está sendo criticado. O jogador, que inclusive entrou no segundo tempo, não está satisfeito porque está jogando fora de sua posição. Então tudo isso aí vai minar, né, essa passagem de John Arias no Palmeiras. Vamos torcer que na próxima partida, no jogo de volta, ele seja titular, porque o pessoal aí do programa, né, Massini, por exemplo, está insatisfeito e muitos torcedores do Palmeiras também. Pronto, falei. Sim, quero ouvir o que vocês acham sobre a questão do Arias. Vou colocar um ponto que pode explicar o fato dele não ter tido férias. Está jogando aí direto há muito tempo. Então, portanto, sei lá, está poupando, né? Ele vem na temporada do Fluminense, depois da metade da Premier League, embora tenha ficado na reserva há um certo tempo. Mas está aí sem férias há um certo tempo. Não sei se isso explica ou ajuda a explicar. Para mim, não tem explicação. Eu tenho uma limitação mesmo para entender. Eu devo ter uma limitação, porque se você está com todos os 11 titulares que vieram nesses jogos e esses 11 titulares levaram a final, a gente falou aqui ontem, não tem problema nenhum. Tá mantido o time, vamos embora. Vou para esses 2 jogos da final, depois eu vejo no Brasileiro, começa a mudar o meu time. Mas a partir do momento que você não tem o Vitor Roque, qualquer cidadão normal vai falar. Ele vai fazer o quê? Flaco na frente, Arias de um lado, Alan do outro, e eu vou pro jogo. E o Maurício como segundo atacante, como ele já jogou. Que seja. E aí, gente, é meio básico isso. Eu vou fazer vou pôr o cara de um lado e o outro. Assim, é difícil, eu tenho limitação para poder. Esse lance da desculpa aí a minutagem, não sei o quê, ele acertou em fevereiro, gente. Nós já estamos em março. Vai descansar até quando? Isso é uma final, vale um troféu, vale um título. De verdade, eu não consigo entender. Se estão os 11, tá tudo bem, Arias no banco. É uma final, 2 jogos, eu vou com o time que me trouxe até aqui. Mas eu perdi um deles da frente, se eu perdi o volante, talvez eu não ponha o Arias, se eu perdi o lateral, o zagueiro. Mas eu perdi um da frente, que é onde o cara joga, pela direita, pela esquerda, pode pôr o Arias em qualquer lugar, ele vai se virar. Então, assim, de verdade, eu acho que esse tipo de frescura, pra mim, é uma frescura, não colocar o cara, eu acho, assim, de verdade, porque não é possível, ele custou 155 milhões de reais, ele é um baita de um jogador, é um enorme jogador. Você vai ter uma final e você não vai colocar o cara? Dito isso, o jogo... eu falei aqui, eu acho que o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos, mas está longe de ser favas contadas e isso mostrou ontem. Esse 1-0 vai deixar as coisas bem vivas para lá
Em relação ao pênalti, para mim o pênalti é claro, né? O Marlon que faz o pênalti por trás. Acho que ele pega ali o jogador Novo Horizontino. Teve uma discussão ali, mas para mim o pênalti é o do Marlon e o pênalti é claro. O gol impedido é o que o Tironi fala. Essa tecnologia, ninguém sabe se estava ou não. Palmeiras teve vários gols também confirmados com linha que não tem confirmação. A banca paga e a banca recebe. Então, isso o Corinthians teve, o São Paulo teve. Ninguém vai saber, enquanto não entrar o semiautomático, como disse o Massini, esse tipo de coisa vai ficar no nosso imaginário. O cara acha que estava, eu acho que não. Você acha que tem um ombro, o outro acha que tem. E sem o semiautomático, a vida é essa daí mesmo e a gente nunca vai saber. De qualquer maneira, é uma vantagem. Tem torcedor, não sei o que, é uma vantagem. O Palmeiras foi a todas as finais com o Abel, não ganhou nenhuma vez o jogo da ida. Nenhuma vez. É a primeira vez que o Abel ganha o jogo de ida para uma final de campeonato. Acho que isso não é pouco. Nas outras, várias conseguiu reverter. Perdeu do São Paulo, perdeu e depois reverteu, do Água Santa reverteu, do Santos reverteu. Só que, e dessa vez está indo com alguma vantagem. Algumas não reverteram, né? Que foi a do Corinthians e tal. Mas e você está indo com uma vantagem pela primeira vez numa final. Então, me parece algo que a torcida também tem que entender e comemorar. Claro, eu só quero acrescentar um detalhe aí. Quando vem a escalação e entra o Sousa, o que tem aí? Desculpa. Tem uma coisa, ele está trabalhando o Sousa como segunda... Salve, salve galera do nosso canal Riete Palestra, sejam todos bem-vindos aqui. Estamos chegando com todas as informações, a repercussão da vitória do nosso Verdão em cima do Novo Horizontino, primeira partida da grande final do Campeonato Paulista, 1-0, resultado mínimo, mas é vitória. Jogaremos pelo empate no jogo de volta no próximo domingo para se consagrar campeão paulista de 2026. O autor do gol foi Flaco Lopes, né? Mais uma vez, né, o jogador tem mostrado que é decisivo, tem jogado bem e é titular absoluto da equipe de Abel Ferreira. E ele sonha com o título de 2025, justamente, ele sonha com o título em 2026, justamente para pagar a temporada de 2025, em que o Palmeiras, além de ter perdido todos os títulos, o principal, que foi a Libertadores, perdeu para o Flamengo. Flaco Lopes balançou as redes e deu a vantagem ao Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Os 1-0 da última quarta-feira na Arena Barueri pavimenta o caminho para começar a pagar o ano difícil de 2025. O atacante argentino frisou que o objetivo principal da equipe é conquistar o título e levar apenas coisas boas da última temporada. Ele falou o seguinte na zona mista: já cumpri muitos sonhos aqui dentro do Palmeiras, mas sempre vão faltar títulos. A gente sempre quer ganhar, competimos para ganhar. O ano passado é um ano que a gente tenta pegar as coisas boas e seguir para frente, competir com todo esse ano. Falta ganhar títulos, analisou o jogador. Ele ainda falou um pouco mais sobre a decisão. De acordo com Flaco, a imprensa subestimou o trabalho feito pelo Novo Horizontino, um rival que precisa ser respeitado por tudo o que fez no Paulistão 2026. A gente fez um bom jogo no geral, temos coisas para corrigir e fazer melhor lá. Acho que vocês estão desmerecendo o trabalho do Novo Horizontino. É um grande rival, não à toa ganhou dos grandes nesse Paulistão. A gente joga sempre da mesma maneira. No começo a gente jogou lá. Era o começo do ano. O time trocando, foi um jogo atípico. Agora queremos ir lá e trazer a taça. Estamos muito motivados. Flaco Lopes busca seu 6º título com a camisa alviverde. Ele já conquistou o Brasileiro de 22 e 23, mesmo número do Paulista, 23 e 24, além de uma Supercopa em 23. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo às 20h30, horário de Brasília, no estádio Jorge Ismael de Beazi, em Novo Horizontino. Então, aí o Flaco Lopes confiante, é claro, tem que ficar confiante, né? Não é à toa que, por mais que não tenha sido um placar elástico, foi uma vitória mais que merecida, né? Então vamos torcer para que o Palmeiras faça sim, novamente uma boa atuação e conquiste a vitória para continuar aí na conquista dos títulos. E o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, falou o real motivo de começar com Vitor Roque no banco, Vitor Roque que começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo.
O treinador Abel Ferreira valorizou a vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino. A partida aconteceu na Arena Barueri e abriu a final do Campeonato Paulista. Segundo o treinador, o principal objetivo do time era conquistar vantagem no confronto. Durante a entrevista, Abel Ferreira destacou o equilíbrio da decisão estadual. Para ele, as duas equipes demonstraram qualidade ao longo da competição. Além disso, o comandante ressaltou as dificuldades previstas antes da partida. De acordo com o treinador, o Novo Horizontino apresentou organização tática consistente. A equipe rival tentou explorar transições rápidas, características fortes ao longo do torneio. Contudo, o Palmeiras conseguiu neutralizar essas jogadas durante grande parte do duelo. O treinador também explicou a decisão de iniciar a partida sem Vitor Roque entre os titulares. O atacante começou no banco e entrou apenas no segundo tempo. Segundo Abel, o jogador ainda sentia dores após pancada sofrida na partida anterior. O comandante lembrou que o atacante deixou o campo emocionado no confronto contra o São Paulo. Dessa forma, o departamento médico optou por preservar o atleta inicialmente. Assim, Sousa ganhou a oportunidade na formação inicial do Palmeiras, ou seja, ele foi sacado por uma questão física, e não foi por uma questão técnica. Apesar do placar mínimo, o Palmeiras criou outras oportunidades ofensivas. O time acertou a trave em finalização de Alan e ainda teve chance clara com Murilo. Entretanto, a equipe não conseguiu ampliar o placar. Com esse resultado, o Palmeiras precisa apenas de um empate no próximo jogo. A decisão acontecerá no próximo domingo às 20h30 no estádio Jorge Ismael. O confronto definirá o campeão do Campeonato Paulista. Mesmo com a vantagem, Abel adotou o discurso cauteloso. O treinador destacou a força do Novo Horizontino atuando em casa. Ainda assim, reforçou a confiança no desempenho do Palmeiras, também como visitante. Estudos de análise de desempenho indicam que vantagem mínima na ida aumenta significativamente a chance de títulos em finais de jogos de 2 jogos. Portanto, o Palmeiras entra na partida decisiva com um cenário estratégico favorável na busca por mais um troféu estadual. Então, Abel Ferreira aí falando um pouco sobre a escolha de Vitor Roque iniciar no banco de reservas. Foi uma escolha por questões físicas, o jogador ainda sente dores, foi no sacrifício para a partida. Dificilmente, se não fosse uma final, ele teria atuado. Penso eu que sequer teria sido relacionado, mas como era uma final, todo jogador quer fazer aquele esforço, quer estar disponível para ajudar o treinador. Na sua opinião, foi um bom resultado ou vocês acham que o Palmeiras poderia sim ter feito o segundo gol para ir mais calmo para a próxima partida? Participa deixando a sua opinião nos comentários.